Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Três tão especiais, né, para a gente fechar o nosso segundo dia. Esse espaço é um resultado coletivo de meses de trabalho e de esforço coletivo, e eu falo em nome de todos da diretoria de pesquisa e de extensão. E eu gostaria de agradecer a todos que foram e estão sendo instrumentais para o sucesso dessa nossa empreitada, dessa iniciativa. Nessa segunda edição, então, o ciclo se propõe a aproximar os profissionais da área a pessoas que estão na graduação em Relações Internacionais e a egressos do curso, para a gente comentar sobre experiências em organizações públicas, privadas e também do terceiro setor. As palestras estão abordando temas relacionados à promoção comercial, ao comércio internacional, à diplomacia pública, à diplomacia corporativa, à paradiplomacia, a atração de investimentos e a atuação nas organizações internacionais não governamentais. Comunicamos que em breve será publicado o nosso primeiro número da revista FENERE, que é o resultado das notas técnicas dos e das palestrantes que estiveram presentes durante o primeiro ciclo de palestras. E eu gostaria de destacar, mais uma vez, que todas elas encontram-se disponíveis no canal da FENERE do YouTube e futuramente as palestras de agora também estarão disponíveis lá. Queria também lembrá-los que os trabalhos acadêmicos podem ser submetidos a qualquer momento para apreciação no corpo editorial científico da revista, através do e-mail revista@fenere.org.br, e que, caso vocês desejem, fiquem atentos às redes sociais da FENERE, que toda a comunicação vai ser realizada lá. Também gostaria de agradecer enormemente, mais uma vez, a vocês por terem aceitado o convite, e eu vou apresentá-los, então, sucintamente agora. Hoje nós teremos a Bruna Gimba e teremos também o Francisco Pereira. A Bruna é graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ. Atualmente está concluindo a especialização em Cidades, Política Urbana e Movimentos Sociais pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da UFRJ. E ela está atuando atualmente como assistente de programa no Escritório Regional para a América Latina e o Caribe do Programa das Nações Unidas para o Assentamento Humano, a ONU-Habitat. E o Francisco Pereira atualmente ocupa o cargo de assessor internacional da Secretaria de Relações Internacionais da cidade de São Paulo, é professor, pesquisador e também ocupa o cargo de internacionalista no Comitê de Imprensa da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. O nosso tema, como já foi divulgado, são as perspectivas para a internacionalização de municípios brasileiros. Inicialmente, cada um dos presentes terá cerca de 20 minutos, podendo ser estendidos por mais 5, para comentar a respeito do tema de hoje. E logo em seguida, depois de ambos terem apresentado, a gente vai abrir, então, para as interações com o público presente e para eventuais perguntas. Então, se vocês tiverem, eu peço por gentileza que vocês coloquem os nomes e as instituições às quais vocês estão filiados, juntamente com as perguntas, para que eu possa, mais tarde, no momento oportuno, encaminhá-los para que possam responder, para que a gente possa debater em conjunto isso. Eu passo a palavra a vocês, então, e agradeço novamente pela presença. Muito obrigada. Muito obrigada, Thaís. Obrigada. Muito obrigada, Thaís, e a todos do comitê organizador do FENERE e da revista FENERE também. É um super prazer estar aqui hoje, em especial para falar de um tema que, da conjunção de dois temas que eu me interesso bastante, que são relações internacionais e a atuação de cidades e governos locais no âmbito internacional, e também de dividir essa mesa com o Francisco, que é um colega aí de atuação municipalista, internacionalista no Brasil. Então, é um super prazer. Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para nortear um pouco o que eu quero compartilhar com vocês. Podem confirmar que estão vendo? Sim, tá certinho, Bruna. Perfeito. Bom, então, dentro da temática de perspectivas para a internacionalização de municípios brasileiros, a minha ideia de compartilhar com vocês é principalmente
primeiro introduzindo um pouco de onde eu falo, né? Qual é a minha abordagem também entre esses dois temas, principalmente partindo da perspectiva de relações internacionais, mas depois o meu enfoque acadêmico profissional se deu mais na área de cidades e estudos urbanos no nível global. Também um enfoque da relação entre esses entes, então no nível da paradiplomacia, e em termos mais temáticos, eu tenho um enfoque um pouco maior na área de direitos humanos, direito à cidade, um foco um pouco maior em inclusão social, gênero e cultura. Em termos regionais, geográficos, na verdade, a minha atuação ela é um pouco mais focada na América Latina e a relação de América Latina e Europa, e mais recentemente eu tenho focado um pouco mais em intercâmbio de cooperação sul-sul com a África. Nesse sentido, eu acho que eu consigo estabelecer algumas relações entre as áreas do urbano e de relações internacionais que eu acho relevante trazer para o debate. Em primeiro lugar, a própria disciplina e a abertura da disciplina de relações internacionais para o tema urbano. Quando eu me formei, finalzinho de 2017, início de 2018, a abertura para esse tema ainda era bem incipiente, então pesquisar para diplomacia, falar sobre, ter orientadores na área, ainda era muito inicial o processo de incorporação da temática. A atuação profissional também era bastante limitada, já existia algum tipo de absorção, né, dentro dos governos locais, nas áreas de relações internacionais, mas ainda algo muito marginal. Em termos de objetos de estudo, é ainda menos falada, né, que é vinculado com a questão da abertura da disciplina. Eu não tive nenhuma matéria na faculdade que tinha fazia essa ponte entre os dois campos, nem como objeto de estudo, nem como ator. Então, eu acho que hoje em dia a gente tem uma abertura muito maior, a gente tem iniciativas já que dentro de RI, que já abordam muito mais a paradiplomacia, já existe uma abertura muito maior para atuação profissional também. No campo eu vou focar um pouco mais na abordagem da cidade como objeto e da cidade como ator. Como objeto, por que se fala, né? Por que é tão importante falar de cidade quando você está falando em estudos globais ou a perspectiva das relações internacionais? Por que cidade é importante nesse contexto? Na faculdade a gente estuda muito os processos de globalização, sobre diversas perspectivas, mas a gente não tem muito a abordagem do processo de urbanização global, que é totalmente relacionado, e existe um vínculo muito grande desses dois processos, não só acontecendo ao mesmo tempo, mas tendo uma relação direta entre eles. Então, é muito essencial entender como funcionam essas dinâmicas local, global, local, nas duas vias, e também como essas dinâmicas fazem com que sejam geradas centralidades e marginalidades no nível internacional e no nível local. Quando se fala sobre essa questão da centralidade e da marginalidade, é possível observar que existe uma hierarquia muito grande entre cidades sobre algumas perspectivas. Sobre uma perspectiva mais de relações internacionais, uma das teorias que a gente estuda bastante no curso, que é a teoria do sistema mundo, a gente consegue ver que a hierarquização, entre aspas, centro e periferia e semi-periferia no nível global tem impacto direto nas políticas urbanas e nas características locais dessas cidades, mas, para além dessa relação direta com os países, existem outras hierarquias que geram esse mesmo impacto, né? Como a geração, como o fenômeno das cidades globais, como o fenômeno das megacidades, que geram outras centralidades ou marginalidades no âmbito internacional. Respondendo essa pergunta ainda do porquê que é importante falar de cidade no nível global, eu vou partir de uma afirmação que é um pouco óbvia, mas a gente não discute tanto, é de que o mundo é urbano. Então, desde 2007, a gente passou a ter uma população global majoritariamente urbana,
e hoje em dia a gente tem mais de 50%, mas as projeções elas são de crescimento exponencial, então as projeções para 2030, só daqui a 10 anos a gente já vai ter 60% e em 2050, 70%. Aqui tem umas projeções um pouco mais nacionais da porcentagem da população urbana. E quando a gente fala de América Latina, é o continente que apresenta, né, no mundo dito em desenvolvimento, a maior taxa de urbanização. E a urbanização, ela não só como um fenômeno que a gente identifica, mas ela também gera processos diretos nos níveis locais e internacionais que são muito marcantes. No lado dito positivo, a gente pode identificar que a urbanização ela proporciona uma maior eficiência dos serviços locais, então é possível fornecer serviços de maior qualidade para a população local. Além disso, nas cidades que se encontram os maiores níveis de desenvolvimento econômico, a gente tem vários índices de que várias cidades do mundo têm até PIBs maiores do que países, enfim. Também nas cidades que se encontram as maiores oportunidades de emprego, de educação, entre outros. E a efervescência cultural, a concentração de diversas influências culturais em um espaço. Por outro lado, tem uma série de desafios que surgem com a urbanização, que podem ser identificados principalmente com a violência, a questão da insegurança urbana, principalmente para populações mais vulneráveis, mas com foco maior em gênero também. A maior suscetibilidade ao impacto das mudanças climáticas e também a geração dessas mudanças, e o maior impacto em termos de desastres, desigualdade e epidemias. Eu destaquei algumas dessas só para ilustrar um pouco mais. Em termos de mudanças climáticas, a gente pode observar que as cidades contribuem para 80% das emissões, mas elas também são as principais impactadas por essas mudanças. Algumas coisas mais locais ilustram um pouco mais o que gera essas mudanças, esses efeitos, né? Principalmente, aqui é o mapa de São Paulo, que mostra a dispersão da moradia no território da cidade, que mostra que ela está dispersa em todo o território urbano, mas a concentração de empregos é principalmente no centro, e isso tem um impacto direto no movimento pendular que a maioria da população tem que fazer diariamente e, consequentemente, maior emissão de gases do efeito estufa. Outro mapa que eu gosto muito de mostrar é esse, que é a comparação entre Atlanta e Barcelona, que mostra duas cidades com uma população muito similar, de 5 milhões de habitantes, mas uma área urbana muito maior em Atlanta, ou seja, uma densidade populacional muito menor. Isso significa que essa população, para acessar os serviços e atividades urbanas, precisam usar mais transporte diariamente e, consequentemente, mais emissão de gases. Também tem estudos que mostram o maior impacto também de acidentes de trânsito. Voltando para a temática de desigualdades, eu trouxe aqui duas comparações para ilustrar mais visivelmente aqui o centro e a periferia global e a pobreza versus riqueza, entre aspas, no âmbito intraurbano. Claro que aqui é uma simplificação muito maior, mas a ideia é mostrar que essa criação de centralidades e periferias, ela se dá no nível internacional e tem um impacto também direto no nível local, que tem, claro, uma série de processos que geram essas desigualdades, mas é importante destacar que elas acontecem simultaneamente. Agora, no contexto da pandemia da Covid-19, também passa a ter uma centralidade ainda maior a discussão do tema urbano, porque se observa que mais de 95% dos casos se dão em área urbana e cerca de 2.550 cidades afetadas pela Covid-19. Esses são dados do ONU Habitat que são atualizados diariamente no site do UN Habitat, que é o site global, e é impressionante esse impacto nas cidades.
Mas, além disso, não só o impacto direto, né, a porcentagem populacional que é impactada é majoritariamente urbana, como também esse impacto ele traz consequências muito diretas para o aprofundamento das desigualdades que já existiam anteriormente. Então, apesar de ser, né, a gente já discute muito isso, mas é sempre importante bater nessa tecla, que apesar de as desigualdades já existirem e a pandemia afetar a todo mundo, né? Todos nós somos impactados. Por outro lado, as pessoas, alguns grupos mais vulnerabilizados são mais impactados ou têm menos condições de resposta. Aqui duas imagens que ilustram bastante a desigualdade do impacto da Covid nas cidades. E aí, em outra dimensão que eu queria trazer um pouco mais é a cidade como ator das RI. Então, a gente já entendeu que existe essa centralidade da cidade, de debater a cidade no âmbito dos estudos das RI, por ser, pela urbanização, ser um processo muito análogo à globalização, mas também existe um movimento também relacionado com essa globalização de uma ascensão da atuação de governos locais, municípios, cidades, tem diferenças conceituais, mas eu não vou entrar tanto nessa diferenciação, como ator das RI. E essa atuação, ela se dá principalmente em dois formatos, principalmente o bilateral e o multilateral. Eu vou explorar um pouco mais o multilateral, porque o Francisco vai abordar um pouco mais a atuação bilateral, até porque ele tem bastante mais experiência, né, por estar em São Paulo e ter essa experiência profissional também. E essa atuação, a gente vem observando que não só pelo contexto da globalização, que promove essa necessidade de relação da cidade com o nível global, mas também a gente tem observado a maior institucionalização da atuação internacional no nível local. Então, progressivamente, a gente tem observado que as RI têm passado a se tornar um tema de política pública e uma coisa que eu acho essencial pontuar é que, como qualquer política pública, RI não deve ser tratada como uma política pública, como uma política neutra, né? Ela é, na verdade, uma ferramenta e não um fim em si mesmo. Então, qualquer atuação internacional, ela exige, para ser eficaz e para promover algum tipo de desenvolvimento inclusivo, sustentável, uma intencionalidade e uma estratégia nessa atuação. Um conteúdo que seja na direção de promover essas consequências, esses resultados. Então, eu vou focar um pouquinho mais na relação das agendas globais, principalmente as agendas da ONU, que eu tenho mais contato, com as políticas públicas locais. A principal agenda que se fala no nível global são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que compõem a Agenda 2030, que é muito mais ampla do que os objetivos, mas que, até como um recurso didático, foram elencados 17 objetivos que são temáticos, que direcionam como uma linguagem de o que deve ser alcançado, né? Então, o que nós queremos alcançar para 2030. Essa agenda foi determinada em 2015 pelas Nações Unidas, mas com diversos outros parceiros também, para ser alcançada até 2030. Então, uma agenda de 15 anos. E todos esses objetivos, eles têm relações diretas, apesar de serem 17, eles têm correlações muito, muito diretas. Então, para a redução das desigualdades, por exemplo, que é o ODS 10, é essencial que também seja erradicada a pobreza, a fome zero, que seja alcançada a fome zero. Então, diversos outros ODS são todos correlacionados e indivisíveis. Aqui é um diagrama bem interessante que demonstra a relação da pandemia da Covid-19 com os ODS, principalmente o impacto que a pandemia causou em cada um dos ODS, mas também eu gosto também de ir um pouco além do impacto que trouxe, mas também abordar quais são
o aprofundamento dos problemas, né? Não só o impacto dos temas que foram mais prejudicados, mas também olhar pelo prisma de que grande parte dos países e cidades que já tinham um avanço maior provavelmente tiveram um pouco mais de facilidade ou menos impacto da Covid. Por exemplo, países que conseguiram, né, ter uma boa taxa de redução de desigualdade tiveram certamente um impacto menor nas suas comunidades locais e nacionais. Eu vou fazer um destaque no ODS 11, que é o ODS de Cidades e Comunidades Sustentáveis, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. O ODS 11, ele diferente dos outros ODS que são um pouco mais temáticos, ele foca na questão urbana e traz para a agenda global essa importância de tratar a questão urbana como algo específico, como desafios específicos. Então, ela tem a agenda inteira tem para que a agenda 2030 seja alcançada de fato, 70% desses objetivos vão ser alcançados nas cidades, mas, além disso, existe um ODS específico que pautam as questões, os desafios específicos das cidades. Então, principalmente, não vou entrar no detalhe, mas temáticas como a importância do direito à moradia adequada e habitação, transporte, urbanização inclusiva, patrimônio, gestão de risco, entre outros temas que são essencialmente urbanos. Além da Agenda 2030, nós temos também uma que é um pouco menos conhecida, talvez, que é a Nova Agenda Urbana. Então, enquanto a Agenda 2030 vem para orientar quais são os objetivos que nós queremos alcançar, a Nova Agenda Urbana vem como uma bússola dizendo como fazê-lo. Então, ela foi adotada em 2016, um ano depois da Agenda 2030, e ela busca repensar a forma como nós gostaríamos de construir, gerenciar e viver nas cidades. Então, ela entra um pouco mais no detalhe de como realizar, e reúne e pauta de princípios, diretrizes e ações estratégicas para os próximos 20 anos. Uma coisa muito interessante que foi possível observar foi possível ser alcançado e concretizado nessa agenda foi, pela primeira vez, em uma agenda global, nós tivemos o reconhecimento do direito à cidade, do conceito de direito à cidade na própria agenda. Então, é a primeira vez que uma agenda global incorpora o conceito, né, que, de modo geral, é um compilado de direitos humanos no âmbito da cidade, mas a definição ela é muito debatida em diversos setores. Aqui, na Nova Agenda Urbana, a gente define como a visão de equidade, de redução de desigualdade, de universalização de acessos a serviços públicos e a eliminação de discriminação dos diversos grupos sociais. E outro ponto muito importante da Nova Agenda Urbana é a centralidade da questão da habitação. A habitação no centro da agenda como um dos principais direitos fundamentais a serem alcançados e que desencadeiam também o alcance de todos os outros ou da maioria dos outros direitos humanos no âmbito urbano. E a questão da habitação ela se tornou ainda mais crucial nesse momento da pandemia, porque até foi uma coisa identificada pela relatora, a ex-relatora Leilani Farha, para a moradia adequada da ONU, que a habitação, pela primeira vez, foi considerada uma questão de vida ou morte, né? Claro que ela sempre foi essencial para o alcance dos outros direitos, mas a partir do âmbito, a partir do contexto da pandemia, ela passou a se tornar uma questão de vida ou morte, de fato. E dentre outros temas mais que eu não vou entrar muito no detalhe, que a Nova Agenda Urbana traz como pontos essenciais a serem tratados na cidade. Por fim, vou finalizar com essa frase que eu gosto bastante, que diz: nossa batalha pela sustentabilidade global será vencida ou perdida nas cidades. E eu diria também que isso pode ser estendido para
que a nossa batalha também contra as principais crises, como a que a gente está passando atualmente, será vencida ou perdida nas cidades, já que mais de 90% da população impactada é urbana. E, por fim, eu vou deixar aqui, mas o Chico vai abordar, dois merchants que eu costumo fazer, que são a articulação pela paradiplomacia, que nós estamos pautando, buscando promover as agendas internacionais nessas eleições municipais. Eu vou deixar para o Chico aprofundar um pouco mais. E o Circuito Urbano, que é a iniciativa do ONU Habitat no Brasil. Agora, durante o mês de outubro, a gente já teve mais de 100 eventos durante todo esse mês, e ainda tem muitos eventos até o fim do mês, até o dia 31, tem cerca de 100 eventos também, e que estão centrando nesse debate entre o Brasil e a África lusófona, principalmente com o tema adaptação, que eu coloquei aqui como central, e a atuação de comunidades e atores locais. Então é isso, queria agradecer, muito obrigada, e fico à disposição para ouvir o Chico e também para o debate e as perguntas que possam surgir. Muito obrigada. Muito obrigada, Bruna, foi excelente. Eu vou passar então a fala para o Francisco. Oi, oi, oi. Me escutam bem? Sim, perfeitamente. Opa. Bom, boa noite a todas, a todos. Obrigado mais uma vez aí aos colegas, a Thaisa, né, ao Bernard, né, aos colegas, o Fabrício, aos colegas que fazem a FENERE, que fazem esse segundo ciclo aí de palestras da revista FENERE. E eu estou muito feliz por estar aqui essa noite, sextando, junto com a Bruna aqui, conversando com todo mundo sobre a internacionalização de cidades, sobre a nossa prática na área, o que a gente faz no dia a dia, e se a gente puder inspirar, né, um pouco aos colegas internacionalistas que possam enveredar por esse tema, né, e se interessar. Desde já, a gente já se coloca à disposição aqui para ajudar, para colaborar e para tirar dúvidas, né? E para a gente poder construir esse tema de uma forma mais sólida no Brasil, tá? Eu vou colocar um pouquinho aqui a apresentação que eu fiz. Espera aí que eu uso muito o Meet e pouco o Zoom. Aí eu não sei onde é que eu vou... Aqui, share screen, né? Boa. Aqui. Share screen, share... Isso. Estão vendo? Pronto. Eu posso colocar assim, né? Isso. Ok. Tudo bem, não é? Tá. Vou tentar falar em 20 minutos, tá? Fechar em 8 horas. Se eu passar do tempo, vocês levantam a mão aí, pelo amor de Deus, tá? Que a gente gosta de falar. Bom, o que falar aí depois da Bruna? A Bruna é uma colega, tá junto com a gente aí na articulação. A gente se conheceu virtualmente, né, há algum tempo, o que possibilitou, nesse período de pandemia, a gente, por outro lado, né, ou seja, muita coisa ruim, mas, por outro lado, a gente conheceu muita gente que a gente não conheceria em alguns momentos de forma presencial. Então, isso as redes sociais e as tecnologias nos proporcionam. E a Bruna pontuou muito bem essa parte da necessidade de introduzir e de entender, né, esse tema da internacionalização dos municípios no Brasil, até pela experiência dela também na ONU Habitat, que também é uma iniciativa importantíssima, que a gente sabe que tudo ligado à ONU, com alguns que fazem críticas infundadas, mas tudo ligado à ONU tende a dar certo, né, esses projetos de cooperação, e as pessoas chegam para perto, para participar, para colaborar e para construir junto, porque é uma organização muito respeitada e que tem o seu valor, e tem esse tema das cidades na ONU Habitat muito forte, para quem quiser conhecer mais. Então, eu vou me aprofundar mais nesse tema mais prático da minha área, trazer mais um pouco o que está acontecendo na pandemia aqui na cidade de São Paulo, e o que tem a ver com a internacional, o município e sua área internacional pode fazer,
a mobilização com os atores locais para colaborar nesse período, principalmente vou focar mais nesse período, e o que a gente tem feito enquanto internacionalistas dessa área, a gente costuma se chamar já de paradiplomatas, né? Na articulação pela paradiplomacia, para que a gente possa colocar esse tema nas campanhas eleitorais 2020. Bom, a Thaisa já me apresentou, também sou fundador e vice-presidente da Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais, a ANAPRE, né, a qual também eu represento aqui nessa noite. Aqui está meu e-mail, está no final também, meu e-mail, meu LinkedIn, para também depois vocês tirarem alguma dúvida ou me escreverem por algum tema, né? A gente costuma colocar, a Bruna já colocou isso de uma forma, já falou um pouco dessa parte teórica, a gente costuma discutir, também sou acadêmico, né? Sou doutorando aqui na Universidade de São Paulo, no Programa de Integração da América Latina, e a gente costuma discutir e chegar a um consenso entre a prática e a teoria com relação à paradiplomacia e esse tema nas relações internacionais. Eu vou pontuar aqui algumas questões que eu acredito que sejam as que eu quero ver desse tema nas relações internacionais. Também não vou entrar na discussão, como a Bruna também, a gente não quer se comprometer sexta-feira à noite a falar se paradiplomacia está certo ou não, tá? A gente vai deixar isso para um outro momento, para deixar mais relax à noite. Então, a gente vai adotar esse nome para a diplomacia aqui, porque é um pouco mais conhecido na academia brasileira, e eu trago esses 4 pontos da importância desse tema nas relações internacionais, que a gente acredita que é um novo módulo de poder de decisão, ou seja, não tirar o poder dos Estados, de maneira nenhuma, os Estados têm uma importância fundamental nas relações internacionais ainda, de políticas públicas, mas de colocar esse tema das relações internacionais da cidade como um tema de poder, de decisão política, porque nas cidades, como a Bruna colocou muito bem, que boa parte dos problemas mundiais estão afetando a maioria dos cidadãos. A maioria porque a maioria vai viver em cidades, como a Bruna já falou. Tem países que as cidades têm metade da população, por exemplo, Buenos Aires, a grande Buenos Aires, tem praticamente metade da população do país e decide as eleições presidenciais. Então, ou seja, um prefeito de Buenos Aires é praticamente um candidato a presidente, como aconteceu com Maurício Macri, que foi prefeito de Buenos Aires 8 anos e hoje e foi presidente do país, né? Então, pela importância de cidades em países como a gente vê em Buenos Aires e na Argentina. Então, aqui, como é uma federação muito grande, muitos estados, muitas cidades grandes, de mais de 400 mil pessoas, a gente, às vezes, não vê essa dimensão da importância, né, das cidades em muitos países. Então, colocar isso na agenda das Organizações das Nações Unidas, principalmente, e dentro dos estados nacionais também, que as cidades e os estados possam ter mais poder de decisão em políticas públicas, né? E para isso precisa de recursos públicos, maior dispêndio de recurso para que ele possa gastar com uma certa burocracia, para que possa implementar uma burocracia internacional, né? Uma certa organização na sua administração pública, né? Como assim dizendo, municipal, né? Falando mais do municipal. Então, tudo isso envolve decisão política. Então, para que venha isso para as cidades, elas têm que ter poder de decisão. Não é só mais coadjuvantes, né? Mais uma coadjuvante e ficar esperando que se chegue essa bênção, né, de dar mais poder às cidades, né? Elas têm que atuar em rede, têm que atuar em blocos de decisão, e, de alguma forma, a gente está vendo isso acontecer no Brasil, pouco atrasado, mas o Brasil está despertando por esse tema. Um tema que a gente tem batido muito é da popularização das relações internacionais, da redemocratização de temas que muitas vezes não interessam a nós, enquanto Brasil, temas como a guerra, né? São temas que a gente vê no noticiário
todos os dias, mas são temas que não interessam a nós, né? Invasão de países não interessa a nós. Somos um país que estamos classificados como um país muito desigual, muito pobre ainda, uma população que mais de 30%, 40% analfabeta funcional. Então, temos temas a trabalhar no Brasil de políticas públicas e na área de relações internacionais que nós temos que desviar, muitas vezes, o foco e começar a pensar outros temas, né? Então, a gente vê que, através da internacionalização dos municípios, de discutir relações internacionais dos municípios, a gente consegue trabalhar temas que nos dizem mais respeito, como a cooperação Sul-Sul, a cooperação com os países que de alguma forma são iguais a nós, né, têm problemas parecidos. E por que não começar com as cidades? Porque as cidades não fazem guerras, né? Não tem isso, né? Tipo, São Paulo vai declarar guerra à Espanha, né? Tipo, não existe isso nas cidades, né? E tomara que não exista, né? No passado existia nas cidades romanas, gregas, né? Que eram cidades-estado, mas no contemporâneo não existe isso. As cidades cooperam, né, entre si, elas discutem temas de problemas em comum, achar soluções em comum, né? Tem briga também, mas não é a briga de estados nacionais, né? A Bruna sabe bem também que as cidades brigam, mas não é uma guerra, né? A inserção internacional de cidades. A Bruna já falou um pouco dessa ideia da globalização, da ideia das cidades e estados nacionais, mas a gente vê que as cidades, a inserção internacional das cidades e dos municípios, dos governos subnacionais, dos condados, né? Diferentemente do nome que se der a esses poderes locais, ela é um caminho sem volta. Não é modinha, não é cool falar de paradiplomacia nas relações internacionais, é um novo tema aí, vamos todo mundo para lá, que a galera é legal. Não. É um tema urgente, é um tema de saúde pública, como a Bruna colocou bem, tema de um problema que a gente está passando, né, no Brasil, que é um dos países mais atingidos, por exemplo, uma pandemia. Os grandes centros urbanos são locais que foram mais afetados, as periferias dos grandes centros urbanos brasileiros são os mais afetados, e é algo que não escolhe gênero, cor, raça, conta bancária, né? Atinge todo mundo. Mas a gente sabe que da metade, né, da pandemia para cá, aqueles que não tinham recursos e que não tinham acesso a políticas públicas de saneamento básico, saúde, educação, sofreram mais com isso, nos ambientes de menor acesso, né, a políticas públicas. Então, isso vai afetar todo mundo. A gente está com a pandemia, mas amanhã, sendo pessimista, né, um pouco pessimista, pode vir uma crise climática, que vai atingir também todos, a qualidade do ar. Então, vivendo em grandes centros urbanos, é cada vez mais urgente as cidades terem mais poder de decisão nas relações internacionais, poderem pensar suas políticas urbanas de uma forma mais estratégica, concreta, e que os atores tradicionais escutem as cidades, né? Eu acho que a Bruna acompanha isso muito bem na ONU Habitat e nos projetos da nova agenda urbana que estão sendo aí implementados atualmente. Bom, finalizando, um quadro aí pessimista, né, de relações na paradiplomacia, que é você colocar a concretização da paradiplomacia nas cidades como um quadro de idas e vindas, né? Ou seja, a gente vê no nosso modelo brasileiro de ação internacional que ele vai ficar muito refém da decisão política dos atores, né? Seja um prefeito ou uma Câmara de Vereadores que tem um pensamento mais internacional, vai ajudar a implementar esse tema. Aí ele perde o poder, entra outro grupo, acaba tirando um pouco o que tinha da área internacional, as relações acabam esfriando. Então, é um processo de idas e vindas da paradiplomacia no Brasil, né? E esses primeiros passos da paradiplomacia, que foram dados lá no início dos anos 2000, né,
principalmente com o FONARE, que é o Fórum Nacional de Gestores de Relações Internacionais, né? Que começou lá em Salvador, depois Porto Alegre, tiveram uma atuação nesse sentido de criar uma rede de gestores que trabalham essa área, né? Esses primeiros passos foram voluntários. Não foi o Estado Nacional ou a prefeitura dizendo, vamos atuar em rede agora, vamos fortalecer esse tema. Foram colegas, assim como nós, internacionalistas aqui, que se voluntariam, olha, que a gente se voluntaria para tanta coisa, né? Se voluntariaram para que essa ação pudesse ser contínua, né? E que ela fosse, de alguma forma, uma rede pudesse ser criada para que esse tema fosse fortalecido no Brasil, né? Então, lá, os nossos antepassados, né, começo dos anos 2000, que onde foram criadas as primeiras secretarias de RI, a primeira que foi criada como burocracia foi a que eu trabalho, né, que é Relações Internacionais da cidade de São Paulo, né, como uma estrutura assim de funcionários, recursos e um projeto estratégico nos anos 2000 aqui em São Paulo. Ela tem uma história de idas e vindas nas prefeituras que, às vezes, estimulam a gente a pensar esse tema. Então, por isso que, às vezes, a gente fala, nossa, é um tema da moda. Não é que é um tema da moda, é um tema que está indo e voltando, indo e voltando. Mas agora não tem indo e voltando. A gente não quer que seja ida e voltando. A gente quer que seja só ida. Ida avançar. Porque é um tema urgente, veio uma pandemia e a gente vai ter que colocar esse tema na mesa para as nossas universidades, para os nossos grupos, para as empresas, para os atores envolvidos, associações, que é a internacionalização das cidades, na prática, né? Então, eu trouxe um exemplo aqui de uma atribuição de uma equipe internacional que é daqui, da cidade de São Paulo, né? Que é a que eu trabalho, que é mais ou menos o que a gente faz na prática, né? É um planejamento estratégico, né? Muitas prefeituras, muitos colegas de prefeituras que não têm área internacional, às vezes perguntam para a gente por que essa equipe internacional existe no município. O primeiro passo é você se perguntar, né? O município se perguntar por que uma área internacional, né? E se você tem desejo de criar um plano estratégico para a internacional do seu município, né? Isso foi bem evidente quando foi criada a Secretaria de RI aqui em São Paulo no começo dos anos 2000, né? Foi implementada em 2001. Então, aqui está um exemplo claro de pontos que se pode pensar como é que um ator, né, um internacionalista, pode pensar em dialogar com os diferentes atores da sua cidade para implementar uma ação internacional no seu município, né? E, mais ou menos, usando o exemplo que a gente trabalha aqui em São Paulo, é fazer essa coordenação estratégica da atuação internacional da administração municipal. Acho que é o primeiro aí, e principal, né? A estratégia de atuação internacional da administração municipal, das diferentes secretarias, né? Porque nós somos secretaria meio, nós não somos uma secretaria fim aqui no Brasil. Tem muito essa dinâmica, né? Como a Bruna já colocou. Em outros países, a coisa é mais bonita, mais legal de se ver. Por exemplo, Cidade do México, a experiência da Cidade do México é muito interessante. Porque a Cidade do México ela foi refundada, uma nova Constituição, ela é quase um distrito federal nosso, aqui no Brasil, e ela criou uma coisa fantástica para o internacionalista que trabalha em cidades, que é uma área internacional para cada secretaria. Então, fica muito mais fácil o diálogo entre as partes, no meu entender, porque há uma coordenação. Você sabe quem é seu ponto focal lá em meio ambiente, sabe quem é seu ponto focal em saúde, sabe quem é seu ponto focal em educação, e tem a área internacional ligada ao gabinete da prefeita de Cidade do México. Mas isso a gente não pode se comparar com o fator histórico, né? O processo que se deu, refundar uma cidade, né? E é uma capital, é outra história. Mas a gente faz isso, né? A gente troca experiências boas com as cidades do mundo e tenta implementar o que é bom na nossa cidade também, né? De alguma forma. Então, de alguma forma,
os atores locais têm que ter interesse, ter iniciativa e colocar na prática um planejamento de ação internacional do seu município, né? Bom, esse penúltimo ponto aqui é um ponto muito importante também para que a gente esclareça que a gente, enquanto paradiplomatas, né, trabalhadores das cidades e dos estados, nós não queremos passar uma decisão do MRE, do Ministério das Relações Exteriores. Nós não queremos ser contra uma ação do Itamaraty, do Estado Nacional. Claro que não, nós queremos cooperar, porque o nosso fim é ver a política pública sendo aplicada para os cidadãos. É muito simples, né? A ação internacional é uma política pública, né? Então, vem um projeto de saúde e educação, ele tem que ser implementado e trazer resultados benéficos para a população que paga seus impostos e paga nosso salário, né? O meu, da Bruna. E é isso que a gente quer ver na prática, né? Então, não é passar uma decisão de um ente nacional. Por exemplo, a Constituição é bem clara, a de 88, que os estados e municípios podem fazer acordos de cooperação internacional com os entes, com cidades e com países e com organizações internacionais. As únicas duas coisas que a cidade não pode fazer é criar uma moeda própria. Se vocês veem alguém aí prometendo nas eleições criar uma moeda própria, papo furado. Isso não existe e não se deixa fazer isso de acordo com a nossa Constituição. E segundo, declarar independência, nacionalidade. Ou seja, uma cidade lá de Santa Catarina que tem maioria de imigrantes, não sei, da Polônia, declarar independência e dizer agora nós somos território da Polônia. Isso não existe também. São dois fatores, né, que a Constituição não deixa os entes subnacionais fazer. É a moeda e outra nacionalidade, né? Fora isso, não há impedimento para fazer acordos internacionais com outros locais. E seguindo a nossa Constituição, claro. Por exemplo, se o MRE declara guerra a um país, a cidade não pode ir lá e dizer, nós somos contra a guerra nesse país e vamos fazer uma cooperação com esse país, né? É bom senso das cidades nesse sentido, em trabalhar em coordenação com a sua representação nacional, né? Aqui um pouco da nossa estrutura na prática, a equipe internacional. A gente tem aqui o nosso secretário executivo, a nossa coordenação de assuntos internacionais bilaterais, que eu trabalho nessa área, é mais o cara a cara com as cidades, né, e as representações das cidades aqui em São Paulo e dos países. A parte multilateral de rede de cidades, que é uma parte que a Bruna já enfatizou muito bem, e que, se ela tiver, como ela tem diálogo aqui com São Paulo, através do ONU Habitat, ela vai conversar mais com essa equipe aqui de multilateral e rede de cidades, que trabalha com essa parte aqui dos projetos com a ONU, com rede de cidades, C40, CGLU, nesse sentido. E a coordenação de missões e projetos internacionais, que trabalha mais com as viagens dos secretários para fora, do prefeito, do secretário, faz todo esse arranjo de uma missão internacional para investimentos, para participação em congressos, mais ou menos a nossa burocracia interna, como ela se organiza para efetivar, né, o que está no papel e o que eu falei anteriormente. Bom, tem um tema que eu acho que é muito próprio de São Paulo, que eu trouxe aqui na prática para a gente conhecer e discutir juntos, que é um tema assim próprio da cidade de São Paulo e que nenhum governante, nenhum agente político tem a ousadia e a coragem de dizer que é contra, né? A gente costuma dizer que é um tema contínuo nas relações internacionais desde que foi criada a burocracia de relações internacionais aqui na cidade, que é o tema das políticas para imigrantes. São Paulo se orgulha por ser a cidade que implementou, primeiro do que o governo federal, uma política de imigrantes. A gente implementou em 2017, lá no começo do ano, no final do ano, o governo federal implementou, né? E teve até diálogos com a política implementada aqui. É da característica da cidade. São Paulo é uma cidade
na prática, imigrante, criada por imigrantes, né? Foi fundada por um padre espanhol e um padre português. Então, a gente considera que é uma política de êxito, de sucesso, aqui em São Paulo, a política de imigrantes, referência para outras cidades daqui do Brasil e de fora, porque é uma cidade que nem vou ficar fazendo merchan de São Paulo aqui pela sua grandiosidade econômica e tal, e de população. E é um tema de preocupação nas relações internacionais, porque são pessoas que querem ter sua cidadania reconhecida, né, aqui. Então, de alguma forma, eu estou falando para a cidade de médio porte e grande porte, por exemplo, de 500 mil habitantes para frente, é um tema, na prática das relações internacionais, que eles vão ter que lidar, os gestores locais vão ter que lidar nos próximos anos, porque essas cidades vão receber muitos imigrantes, né, de vários países, seja de países vizinhos, países do continente africano, continente europeu, continente asiático, vão receber empresas desses países, empreendedores desses países. Então, é um tema que a gente tem muito a intercambiar práticas, né, e ações, porque o Brasil é um país que vai receber muitos imigrantes nos próximos anos. Todos os dados dizem isso, né? Porque é um país que as pessoas gostam de estar, de morar, de empreender, de construir seus negócios. Então, os que vêm para cá têm que ser cidadãos, porque eles possam também desenvolver aqui e ajudar na economia nacional, né? Então, de alguma forma, a gente faz esse trabalho de grupo, a participação em grupos de trabalho e as ações com os consulados, né, que são as representações aqui em São Paulo, junto com a nossa coordenação de políticas para imigrantes, da Secretaria de Direitos Humanos, né, que na prática a gente trabalha todos os temas que um imigrante quer saber ou quer que não seja um problema para ele para viver em São Paulo. Desde trabalho, documentação, saúde, vacinação, creche para os filhos, né? Então, esse é um tema que as autoridades vão ter que lidar, principalmente das capitais do Brasil, com muita seriedade, porque todo mundo vai ter que ser tratado como cidadão, independente de onde ele esteja e de onde ele venha e o que ele fez, né? A perseguição, né? O refugiado, né? Ele vai ter que ser tratado como cidadão no local onde ele está, né? Então, esse é um tema que a gente traz aqui para exemplificar as relações internacionais na cidade. Duas práticas, eu já estou terminando, 2 minutinhos. Duas práticas que a gente traz aqui da cidade de São Paulo na pandemia, que é o mapeamento de ações internacionais que a gente está fazendo desde o que iniciou em março esse problema aqui no Brasil. A gente está mapeando as práticas nas cidades que estão mais afetadas pela pandemia e de cidades e de países. E a gente faz esse levantamento, mostra para o gabinete do prefeito e muitas ações podem ser tomadas no planejamento de retomada, por exemplo, das atividades e do comércio, né, aqui na cidade, e da reabertura de atividades. Elas estão sendo tomadas de acordo com esses levantamentos que a gente está fazendo, porque aqui chegou depois do que na Europa, do que na Ásia, né? Então, essa é uma ação prática que a equipe de Relações Internacionais está tomando. Infelizmente, o site está fora do ar pelo horário eleitoral, né? Só depois do horário eleitoral vai voltar a divulgar o mapeamento, mas a gente está enviando para cidades e países que a gente está mapeando para que eles tenham consciência, e também para os consulados, para que eles tenham ciência de como está essa ação aqui no município. E as doações nesse período. Nós tivemos muitas doações de países e de representações e de empresas. Aqui eu trago para vocês um exemplo da cidade de Shenzhen, onde a gente tem cooperação, é a cidade irmã de São Paulo, e nós recebemos 30 mil máscaras do governo municipal de Shenzhen, né? E mais muitas outras empresas têm cooperado, têm feito um trabalho
a equipe internacional aqui, junto com as outras secretarias, tem feito um trabalho de sensibilização para que a gente possa ajudar as equipes de saúde e as pessoas, principalmente aqueles que mais precisam nesse período. E agora, sendo pessimista de novo, a gente vai ajudar, a gente vai ter que ter uma sensibilidade muito maior, porque o auxílio emergencial vai cair pela metade. O começo do ano não vai ser fácil para a maioria das pessoas. A gente espera que a economia possa ser retomada e que os postos de trabalho também voltem a ser ocupados, né? E criados e ocupados. E aqui, finalizando, a gente traz a articulação pela paradiplomacia, que é uma necessidade que a gente sentiu na pele de fazer nesse período. A gente que se juntou de todas as regiões do Brasil, são mais de 16 colegas, né, que se juntaram para pensar num projeto que possa influenciar nas campanhas eleitorais de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadores, e que eles coloquem pautas internacionais nas suas agendas, né? Mais ou menos isso que a gente está fazendo, é esse o nosso objetivo. Nós somos suprapartidários, né? Prezamos pela democracia, são profissionais, acadêmicos, organizações, e debatemos isso que eu falei, né? Ações de incorporação nas campanhas municipais de 2020. As pautas são a internacionalização da paradiplomacia e a apropriação da Agenda 2030, que a Bruna colocou muito bem a necessidade urgente dela nas pautas internacionais. Por quê? A gente viu, gente, que não adianta de nada a gente discutir a internacionalização dos municípios se não for em um período estratégico. Por quê? Primeiro, a paradiplomacia é uma política pública. Tem que reconhecer isso. A internacionalização dos municípios é uma política pública. Segundo, que não adianta nada discutir isso quando prefeitos, vereadores e vereadoras tomam posse depois disso. Na prática, não adianta muito para implementar. Por quê? Porque eles têm que colocar isso nas suas agendas de campanhas eleitorais antes, para que a gente possa cobrar depois. Sabemos muito bem como são nossos gestores públicos no Brasil e as promessas de campanha em políticas públicas. Então, por isso a necessidade da gente ter se articulado agora. Eu convido a todos para acessar o site, né, articulaçãopelaparadiplomacia.org, compartilhar com seus candidatos e candidatas também aí nas suas cidades, né, para que eles possam conhecer e assinar a carta, que a gente só quer que popularize isso e possa ser conhecido pela a maioria dos municípios aí pelo Brasil e pelos atores locais, né? A gente tem como os parceiros estratégicos aqui a ANAPRE, o FONARE, que eu já falei, que é o Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Relações Internacionais, e agora a Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, que faz um trabalho fantástico na área internacional. Eles têm uma equipe internacional na Frente Nacional de Prefeitos, tem que ser conhecido e tem que ser cobrado deles. Mandem e-mails, peçam informações, porque os prefeitos eles têm uma organização deles e tem uma hora internacional da organização deles. Então, a gente tem que conhecer mais, entendeu? Pouca gente sabe. Eles têm uma área internacional lá para a gente estar junto e construir projetos em parceria. A FENERE também já conhece a prática também da FNP, da CNM, e que a gente também pode estar juntos aí nessa rede para fortalecer essa pauta que muito nos orgulha de trabalhar nela e ter idealizado esse projeto. A gente criou um mapa de apoios a candidatos e candidatas, que também está lá no site, e que ele está bem exemplificado dos candidatos e candidatas que já nos apoiam, tá? Bom, finalizando mesmo, a estratégia para a área internacional estratégia, alianças e gestão. Essa frase que a gente traz, estratégia, alianças e gestão. Foco em objetivos, metas claras, para que você implemente a política pública, né? Consciência que o trabalho é desenvolvido em torno de parcerias, nunca sozinhos, né? Parceria com a universidade, parceria com empresas, parceria com a gestão pública e privada, né?
com as associações dos municípios, muito importante, e habilidades, recursos e a capacidade. Habilidades nós temos, internacionalistas nós temos, capacidades nós temos de fazer isso. E os recursos, o município tem que dar recursos, né, do seu orçamento para que a gente possa implementar essa política. Não adianta de nada trabalhar de forma voluntária, gente. O município tem que dar recursos, né? Ou a iniciativa privada, uma empresa privada, né? Tem que dar recursos para que a gente possa implementar essa agenda. Por último, eu falei com né, paradiplomático, paradiplomática também, né? É funcionário público, gente. É funcionário público, tem que ir atrás de resultados para a população, né? A gente trabalha com política pública, a gente trabalha com resultados da gestão pública, né? A gente trabalha com os impostos dos cidadãos, e isso tem que ser cobrado, né? Porque a gente é funcionário público de uma prefeitura, de um estado, e tem que se ver como funcionário público, assim como qualquer outro de outra área. Então, é essa a mensagem que a gente deixa, de que os internacionalistas se vejam também como funcionários públicos, né? É bacana viajar, é bacana os congressos, é bacana ir por aí, pelo mundo, mas a gente tem que se ver também como um servidor do povo, né? E para diminuir os problemas sociais que a nossa população brasileira sofre todos os dias. Bom, é isso. Muito obrigado. Eu sei que eu excedi o tempo aí, uns 5 minutinhos a mais. Eu disse que eu falava muito, já puxaram minha orelha aqui, mas essa mensagem eu fico à disposição aí para a gente bater o papo. Obrigado. Muito obrigada, Francisco e Bruna. Acho que os dois conseguiram se complementar muito bem, né? Que foi uma surpresa ocasional e muito feliz da nossa parte de tê-los aqui. Por enquanto, nós não tivemos nenhuma pergunta, nenhum comentário. Eu estimulo mais uma vez aqueles que pretendam, por favor, digitem no chat, que daí eu vou encaminhar e vou fazer. Mas, enquanto isso, me vieram algumas considerações no momento que vocês foram falando. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso. Vocês decidem a ordem que quiserem. Que eu fiquei me perguntando ao longo da fala de vocês sobre a alternância, né, em relação aos governos municipais. Já que a gente está considerando a própria paradiplomacia como uma política pública, né, essa ideia de que a própria política externa é uma política pública, eu queria que vocês falassem sobre como essa alternância, de alguma forma, pode estar conciliada ou pode ser conciliada com o papel da paradiplomacia. Não sei se deu para entender, se ficou clara a pergunta. Chico, quer começar? Posso falar? Pode começar. Eu Tá estou bom. descansando aqui. Tá bom. Não, essa é uma pergunta muito importante e eu acho que abre margem para a gente discutir coisas que a gente tem pautado, inclusive na própria articulação, mas em diversos outros âmbitos também, que é o desafio de sempre, né? Que é os 4 anos, né? Depois dos 4 anos, todo o esforço que você insere em estimular que um candidato, agora no nosso caso, ou candidata, tenha esse tipo de programa para ser implementado sem uma continuidade. Eu acho que a resposta está em algumas questões, mas muitas vinculadas à institucionalização e à apropriação pública dessa institucionalização e das pautas. Então, você tendo uma institucionalização que seja eficaz e seja perene a todos os governos, ela é essencial para a manutenção, pelo menos, da existência da figura internacional ou do espaço internacional daquela cidade, né? Da coordenadoria ou enfim, de uma secretaria. A existência, dependendo do formato de institucionalização que você faz, ela pode ser um pouco mais simples de ser mantida ou não. Por exemplo, o Rio de Janeiro é vinculado diretamente ao gabinete do prefeito, então tem uma manutenção um pouco mais perene. Tem outros casos também, o próprio México tem uma estrutura muito, muito incrível, né? O México é super exemplo para a gente em todas as ocasiões possíveis. E outros 2 artifícios que são vinculados à institucionalização é a apropriação da própria população. Aqui no Rio a gente tem
um pouco bastante, na verdade, tem uma sociedade civil muito forte, São Paulo acredito que também, e, por exemplo, algumas organizações da sociedade civil que têm uma atuação muito grande no estímulo de agendas globais, da própria Agenda 2030, tem alguns relatórios e acompanhamentos e monitoramentos da implementação. Aqui no Rio, a gente tem, por exemplo, o caso da Casa Fluminense, que faz um trabalho incrível. E o próprio compromisso com essa agenda, né? Que a agenda ela é um pouco mais extensa do que os mandatos. Então, a manutenção desse compromisso com a agenda é uma forma de você conseguir manter algum tipo de direcionamento. Legal. Bom, Thais, no caso da Bruna, ela exemplificou aí, de acordo com a área de atuação dela, uma coisa muito legal, que a área dela é muito legal porque eu vejo assim, eu estou na prefeitura, né? E eu sou cargo comissionado, né? E de acordo com a minha realidade, é diferente a resposta, né? Como ela participa de uma organização internacional, que tem uma equipe, tem um planejamento e também a longo prazo, e de alguma forma a organização internacional ela está além, eu vejo assim, além de um mandato, né, de 4 anos, né, ou de 8 anos, de um gestor local, porque assim você tem quem segure, né, esse projeto, porque a organização ela não vai acabar, né? Ela tem uma continuidade e ela está internacionalizada, né? Ela não existe só no Brasil, né? Ela tem atuação no Brasil, mas em todos os países da ONU. No caso da ONU Habitat, da nova agenda urbana. No meu caso, é mais delicado, porque, primeiro, a área internacional ainda é uma triste constatação, nós não temos concursos para internacionalistas nas cidades. Bom, não tem concurso para internacionalistas em muitos lugares, né? Eu acho que o concurso que as pessoas sabem para internacionalista é o Itamaraty, né? Que é o mais difícil do mundo, né? Então, é o concurso mais difícil. Nós temos muita vaga de estágio, as empresas, né? As empresas, principalmente as empresas privadas, fazem os trainees para internacionalistas e tal. Temos experiências bacanas para compartilhar, mas no âmbito das cidades, não. Esse é um fator que também atrapalha, né? Esse é um fator que também atrapalha, porque as equipes são descontínuas, também você vai dar, ou quando você tem grandes cidades, que você tem, por exemplo, um chamamento público por currículo e por especialização, por exemplo, como é São Paulo, você tem uma equipe diversa aqui em São Paulo, com opiniões políticas diversas, entendeu? Ou seja, o que está na mesa é a sua especialidade com o tema, o que você trabalha, sua experiência naquele tema, isso se valoriza muito, mas a gente tem que ter claro que isso não é a realidade de boa parte dos municípios que têm sua área internacional. Isso vai muito da ideologia e do pensamento político de um determinado grupo, que você vai estar ou não. Às vezes você tem medo de estar nessa área hoje, e amanhã você é deslocado para outra. E isso há uma descontinuação de projetos, né? No meu caso, nós sofremos muito, porque assim, é uma equipe contínua, mas a outra ponta, como nós somos meio, quando há porque as secretarias elas não são um mesmo partido e um mesmo grupo político, né? Vocês sabem que as secretarias e a nossa organização política no Brasil, ela é de coligação de partidos. Aí, por exemplo, quando um secretário de saúde, a equipe dele é trocado, um gestor lá que a gente tem uma coordenação com ele há um ano, aí ele é trocado, aí vem outro, aí muitas vezes não há interesse no projeto, aí acaba que a gente se frustra um pouco, porque a gente está com o projeto já para sair, não sai. Então, há empecilhos dessa alternância que você coloca, não só alternâncias nos 4 anos, mas alternâncias diárias, alternâncias diárias de equipes que não estão concursadas para aquela área. Aqui nós temos uma equipe muito boa de um concurso que foi criado
para a assistente, para analista de políticas públicas e gestão governamental. Cada secretaria nossa tem 2, 3 deles, e eles ajudam muito a gente, porque tem muitos internacionalistas. Então, eles são internacionalistas e foram concursados para essa área. E eles trabalham muito essa ideia da continuidade do planejamento de políticas públicas, né? Desde o seu início até implementação, monitoramento e tal. Isso ajuda muita gente, porque a gente se enxerga muito. A gente tem que estar muito perto do pessoal que trabalha políticas públicas, gestão de políticas públicas, principalmente na nossa área, né, da paradiplomacia. Fiquem perto desse povo, gente, porque vocês vão se reconhecer na hora com eles. A gente tem muita figurinha para trocar com eles. E eles são concursados, né? Eles podem, às vezes, falar coisas que a gente não pode, né? Podem puxar mais a orelha, né? Eles vão continuar mais tempo. Mas um desafio que a gente quer colocar na mesa e quer colocar na agenda dos prefeitos é que eles façam concursos, prefeitos e prefeitas, façam concursos, tanto em câmaras municipais como em prefeituras, para a área internacional. Coloquem que nós existimos. Né? Esse é um desafio de também se reconhecer como profissional. Ter concursos na área, porque aí você vai ter uma continuidade da política pública também, né? E não vai ter tanta frustração, né? Quando você não vê um projeto que você viu ele nascer, já sendo implementado, e ele parar do nada por esses problemas que estão além da nossa capacidade, né, de resolver. Só para complementar, apesar de ser, né, da ONU ser uma organização internacional que tem, né, é perene por si só, principalmente o ONU Habitat, que é uma agência de cooperação técnica, a gente trabalha diretamente com governos locais, a gente também sente muito isso, né? Porque a gente trabalha através de projetos, então se aquele governo seguinte não tem interesse na continuidade do projeto, o projeto é diretamente impactado, e é um projeto de política pública com auxílio técnico de uma agência internacional. Então, é um desafio também nosso de manter esse diálogo e do zero, na cartilha da Agenda 2030, na cartilha, né, de conscientização mesmo, porque nem sempre os governantes têm essa conscientização ou interesse mesmo. Então, é um desafio para todos nós. Eu gostaria de aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta. Nós já estamos caminhando para o encerramento, né? Mas eu gostaria que vocês deixassem registrado alguma dica, alguma sugestão para quem pretende seguir a área da paradiplomacia. Quais seriam as sugestões de vocês? Você vai, Bruna? Eu. Vou. Olha, eu vou dar uma dica mais da minha experiência, assim, como foi um pouco lobo solitário esse processo para mim, eu não tinha todas, tipo, o Francisco já tem muito mais esse envolvimento de ele estar em várias redes, não sei se em que ponto da carreira dele ele conseguiu ter esse acesso, né? Mas eu não tinha muito acesso a redes, associações, ou, enfim, ele mesmo produziu essas redes, algumas dessas articulações. Então, para mim, foi um pouco tentar ver, eu me inseri em cursos da área, né? Então, o primeiro curso que eu fiz foi da UNAM, em parceria com a Rede Alas, que foi um curso incrível, abriu a minha cabeça para todas as conceitualizações de cidade como ator, como objeto de RI, né? Ver esse vínculo, porque até então era um vínculo um pouco forçado, né? Não era uma coisa clara e estabelecida. Então, eu acho que esses cursos, principalmente, tem algumas iniciativas, como a Rede Alas, tem algumas iniciativas muito boas, materiais incríveis, mas outras redes de cidade, como a CGLU, que tem muito material de qualidade. Então, em termos de conhecimento, acho que essas áreas são boas. E, em termos de atuação profissional, acho que tem algumas opções principais, né? Organizações internacionais que tenham essa atuação um pouco mais local, o próprio NOAPTAT é uma das mais que tem essa atuação muito maior por ser focada em cidade, mas várias outras agências têm projetos locais, então pode ser uma área de atuação. A própria área acadêmica de paradiplomacia que está crescendo,
e a área que o Francisco representa, né, que é essa representação internacional no governo local. Então, acho que seriam essas as dicas. Perfeito. Eu não tenho mais nem o que colocar com relação a isso. Acho que a Bruna já pontuou bem os espaços, os locais. Mas acho que, em termos assim, um termo concreto, para que a gente possa deixar uma mensagem assim, que eu acho que é bem próprio para também a FENERI, né, que é a Federação Nacional dos Estudantes em Relações Internacionais. Vocês estão, de alguma forma, num lugar muito privilegiado para se fazer isso, que é a universidade ainda, né? Olha, universidade, agora deu saudade, vai cair uma lágrima aqui. A universidade, gente, é um lugar privilegiado, porque, assim, esse tipo de debate que a gente está tendo aqui e essa troca de informações com os estudantes de relações internacionais, e tendo o respaldo de uma organização de estudantes de relações internacionais, eu não tive essa oportunidade, né? Eu acho que a Bruna também não teve. Então, isso já é para a gente se comemorar, né? É um primeiro passo. Os passinhos pequenos são de se comemorar e a gente tem que reconhecer que já existe a discussão e já existem ações, né? Por exemplo, a gente se reuniu, colegas que trabalham na área, e criou articulação pela paradiplomacia, né? Criou uma carta. Está aí essa carta rodando o mundo aí para os políticos e candidatos assinarem e se comprometerem, né? Já tem os fóruns aí também de gestores, né? Que é representado pelo FONARE, né? Para vocês terem acesso à informação de como é que está sendo trabalhado isso nas cidades, né? Eu acho que primeiro a informação disso na universidade. Segundo, eu acho que a Bruna já colocou os espaços para se trabalhar, mas as universidades têm que passar essa informação, né? As universidades são os espaços privilegiados para que essa informação ela circule. A gente não precisa ficar procurando no Google onde tem os espaços, onde tem os locais, né? Os estudantes de relações internacionais, eles têm que ter, pelo menos no último período deles, no último ano, já certos de que esses espaços estão criados, né? E que há uma perspectiva de trabalhar neles. Então, de alguma forma, a gente conta com a parceria de vocês, nós que já trabalhamos na área, para que vocês, de alguma forma, a gente tem que criticar também a universidade. As universidades precisam se atualizar desse tema. Precisa se atualizar como? Precisa se criar grupos de extensão, grupos, revistas, grupos acadêmicos, né? Disciplinas, né? Disciplinas da área da paradiplomacia, de projetos locais, conhecer a cidade onde a universidade está, o curso de RI, conhecer mais a cidade onde você está, os problemas locais. Isso é muito importante, porque também a gente sempre costuma dizer, eu estou voando, né? Mas aí eu vou voltar para a mesa de jantar com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos primos, que vão perguntar sempre para a gente o que a gente está fazendo na área e para que serve relações internacionais se você não é um diplomata, né? É essa pergunta que vai ficar na mesa de jantar, e se a gente fizer esse desafio para as universidades e se elas se atualizarem para os temas urgentes nesse pós-pandemia, a gente vai ter um ganho nos cursos de relações internacionais, porque a gente vai ser reconhecido como uma área estratégica, que né? Vamos ser reconhecidos como profissionais quando terminar esse curso, né? Que somos também, né? E vamos ter orgulho de dizer para todo mundo o que nós fazemos, né? E que o outro não escute e diga, ai, que legal, mas escute e veja que aquilo tem a prática, né? Tem resultados práticos. Ah, eu vi que você fez aquilo na entidade tal, eu vi aquela política pública tal sendo implementada, ah, eu vi aquilo em Brasília, eu vi aquilo em Manaus, ah, eu vi que vocês estavam discutindo uma empresa para vir para cá e tal, né? E isso é muito gratificante, é autoestima, gente, né? É autoestima, a gente precisa de autoestima na área, e eu acho que iniciativas como a que vocês estão fazendo são muito bacanas, continuem assim,
e a gente fica à disposição aí para ajudar. Esse é internacionalista apaixonado, podem observar, mas de verdade queria complementar, porque me lembrei agora de uma coisa que você falou durante a sua apresentação e que me dá muita autoestima de ser internacionalista, que eu não sei se eu me reconheço como para-diplomata, na área de cidades, que é uma área de atuação muito privilegiada para se manter no Brasil, né? Porque o tempo todo a gente está sendo formado com uma cabeça de que a gente vai ou para fora ou fazer o interesse de alguém de fora aqui, né? Então tem muito essa ideia. E nós, como brasileiros, podermos impactar em políticas públicas e na melhoria de qualidade de vida de populações locais é incrível, sabe? E não é difundido. Então, acho que é mais importante do que a autoestima como profissional essa clareza do nossa possibilidade de impacto. Então, estou muito feliz de estar no meio de vocês e espero que vocês levem a palavra adiante. Eu queria pegar um pouquinho o gancho do que vocês falaram, né? Eu acho que é uma constatação de que o curso de RI, na forma como foi feito no Brasil, tem discussões que muitas vezes levam para esse campo teórico, interdisciplinar, mas que tem muita dificuldade ainda em ligar o que a gente aprende à realidade social brasileira e até mesmo à nossa realidade local, regional, né? Acho que isso é um déficit ainda do curso. Eu sei que a gente já está adiantado na hora. Infelizmente, não apareceram outras perguntas, porque para mim foi maravilhoso ouvi-los. Mas se vocês tiverem um tempinho, eu fiquei com uma pergunta, que na verdade é mais uma provocação do que de fato uma pergunta, que é a questão de que o que me chamou muita atenção na fala do Francisco foi justamente essa ideia de como a Prefeitura de São Paulo tem lidado com essas políticas migratórias, né? Da construção de uma cidadania ampla e restrita para pessoas, dentro do possível, dentro da legalidade, para pessoas que não necessariamente tenham vindo de São Paulo e nem mesmo do Brasil, né? Políticas migratórias. E aí, a provocação que eu faço é a seguinte: como que o próprio município pode contribuir no bem-estar desses imigrantes, partindo do ponto, que eu acho que é o que mais me chama a atenção, que mais me indaga, que justamente por conta dessas restrições relacionadas à pandemia, a gente tem uma dificuldade muito grande em assegurar o direito à cidade, né? Já que questões como aspectos culturais, por exemplo, ficaram restritos devido ao problema, à problemática atual que a gente está vivendo. Então, como pensar nesses projetos futuramente? Como garantir esse direito à cidade e como recuperar essas questões culturais que foram, porventura, de alguma forma, prejudicadas por conta da pandemia? Eu sei que são, assim, provocações muito amplas, mas fiquem à vontade para fazer suas contribuições. Vai que é tua, Chico. Foi direcionado aqui, hein? Thaisa, eu acho que vai. Eu sempre acredito, e eu acho que é pelo tempo que eu participei como vocês, né? Vocês são uma organização de estudantes, de Federação de Estudantes de Relações Internacionais, e é um movimento estudantil, né? E eu vim do movimento estudantil também, né? Desde a universidade, Grêmio, escola, conselho universitário, essas coisas todas, porque eu cheguei na universidade que eu sou da primeira turma de Relações Internacionais. Participei muito da organização política, organização PPC, tudo que você imaginar, plano de curso, centro acadêmico do nosso curso, fui presidente do centro acadêmico e tal. E aí, isso deu muito embasamento, e eu quero usar minha experiência para também passar isso para os colegas, de que participar desses espaços te abre muito a cabeça para se pensar que, na prática, há que se ter dos gestores que a gente escolhe, né, seja no ambiente municipal, estadual, federal, há que se ter a ideia das ideias, né, das grandes ideias de mundo que aquele gestor, aquela gestora tem para implementar na sua cidade, né? Isso é complexo, mas a gente tem que ter, desde já, na nossa cabeça, que é só a partir daí, só a partir desse pensamento, né, dessa consciência política
que diga-se que é uma consciência política dos internacionalistas, principalmente, né? Porque eu digo isso porque a gente sabe, vocês sabem bem também, que muitos internacionalistas não têm consciência política disso, né? Dessa ideia de implementação, né? Do planejamento, né? De política pública, né? Pode impactar no que a gente aprende em relações internacionais. Por isso que muitos se frustram, né? Por isso que muitos mudam de carreira, pensam que a nossa área ela não serve para aquilo que a pessoa almeja, né? Eu acho que primeiro a gente tem que criar essa consciência de que o ator, é que a gente está falando aqui, o ator local, a gente tem que saber muito bem a visão de mundo que ele tem para implementar na sua cidade, né? E a gente é cidadão também, né? Nós somos cidadão do mundo, mas nós somos cidadão das nossas cidades, né? Nós votamos, nós somos votados para quem é candidato e para quem também se candidatou aí, né? E a ideia de cidadania, ela vai muito daquele plano de governo que aquele gestor local tem para a sua cidade, né? E eu sei que às vezes é muito chato a gente falar isso, né? Parece aqueles tiozão, leiam os planejamentos, os planos de política que os candidatos colocam lá no TSE para ser candidatos, que eles têm que entregar. Mas isso é muito importante, gente. A gente já sabe por cima, né? Quem tem cada um uma visão de alguma coisa. Mas é muito importante a gente ler o que tem de relações internacionais lá, o que tem de apoio à cidadania imigrante lá nos planos de governo dos candidatos, né? Mesmo que você não vote, mesmo que você não apoie aquele, mas você sabe que é aquele grupo político, aquele grupo que tem um planejamento estratégico para aquela área. Qual é o caminho que eu quero chegar? É só através dessa consciência política, né, dos internacionalistas, de que a cidadania, seja de onde você vier, de qual país você seja, ou qual motivo que você esteja ali, né, sua raça, sua cor, seu gênero, né, você tem que ser tratado da mesma maneira do cidadão que nasceu ali, né, seja ele paulistano, seja ele nordestino, do norte, né. Essa consciência de cidadania global, ela não é só uma coisa cool, né, um tema legal e que todo mundo é igual. Não, ela vai ficar cada vez mais evidente. Os gestores vão ter que trabalhar muito isso, seja de qual raiz ideológica ele for. Não dá para você ficar, como eu falei no início, não dá para você trazer o tema, eu sou contra imigrante. Tivemos um candidato aí que falou mal de imigrantes, foi varrido das redes sociais, colocou num cartaz aí em Roraima, eu acho que foi varrido nas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, você está tratando com políticas públicas. Independente se você é paulistano, se você é haitiano, se você é iraquiano, espanhol, a pessoa vem para cá para trabalhar, pagar imposto, produzir, criar família, mandar dinheiro para fora, para a família, para comprar lá alimentos. Ela não vem para cá pensando em destruir a sociedade e implantar uma bomba e tomar o poder. Não, são pessoas comuns, né? Então, esse planejamento de cidadania e de humanização das relações internacionais, a gente diz assim, e a Soraya, né, que é a presidente do FONARI, ela coloca muito isso, a Secretaria de RI da cidade de Salvador, ela coloca muito isso. A gente tem que colocar muito na mesa esse tema da humanização das relações internacionais. Porque não adianta de nada você trabalhar com comércio internacional, ou com marketing internacional, ou com exportação e importação, se você não tem esse tema muito claro daqui em diante, a humanização das relações internacionais. Você está trabalhando com pessoas, com contextos totalmente diferenciados, né? E com ambientes e culturas totalmente diferenciadas, às vezes com traumas, né, passados, que você vai ter que lidar com isso. E isso, quem traz é a humanização das relações internacionais. Esse tema tem muito a ver com imigração e refúgio, que se trabalha com psicólogo, trabalha com psiquiatra, trabalha com assistente social, com pessoal da saúde. É uma equipe inteira ali junto com a coordenação de relações internacionais. E, muito importante, imigrantes também na equipe.
Não adianta de nada só pessoas locais. Os imigrantes fazendo políticas para imigrantes, fazendo conselhos de imigrantes, né? Por isso que a gente fala e bate na tecla sempre. Também vou colocar aqui em mais uma live para os colegas do Comex. Comex, se aproximem dos internacionalistas. Não falem mal dos internacionalistas. Comércio exterior é uma área das relações internacionais. Nós não somos uma área à parte. Comex e relações internacionais. Vocês precisam da gente e nós precisamos de vocês. Né? É um ganha-ganha aí. Então, isso é muito importante. A área do Comex é bem desenvolvida. Nós temos colegas aí que a gente nem imagina que são da área do Comex e que a gente tem que estar muito junto nesse pós-pandemia para que a gente crie essa rede e possa humanizar as relações internacionais. Né? Todo mundo só tem a ganhar e nossa área e o Brasil só tem a ganhar nesse tema. Eu achei muito interessante que você trouxe o tema da migração, porque a gente trouxe aqui vários temas essencialmente urbanos, né? Mas talvez o da migração ele seja o grande gancho para a gente pensar relações internacionais, porque é talvez a política pública internacional mais clara, porque é a política que Estados-nação têm que fazer, né, nos seus níveis nacionais e internacionais, e essa sensibilização para a importância da questão migratória no nível local talvez seja melhor tratada por um internacionalista, porque talvez outras áreas, né, como, sei lá, habitação, outras áreas que são essenciais, que estão relacionadas à questão internacional, mas são mais locais, essencialmente locais, podem ser abordadas por outros profissionais, mas talvez a área mais essencial para ser tratada, né, no âmbito local com um vínculo internacional seja a migração. E aí que vem o que o Chico falou, e um gancho com uma outra fala que eu também fiz no início, que é a não neutralidade da política pública, né? Assim como é muito claro para a gente que a política internacional de migração de outros países, como Estados Unidos, enfim, outros países, que é muito óbvio para a gente essa diferenciação de direcionamento, porque ela não é ter uma política de imigração e aí está tudo resolvido. Qual é a política de imigração? E isso se reflete também no âmbito local. Então, acho que é isso. Queridos, muito obrigada. Eu acho que a conversa de hoje foi excelente. Inclusive, acho que a gente teria muito mais tempo para conversar sobre todas as questões que foram muito bem colocadas e muito expostas por vocês, muito bem expostas. E que é um tema tão caro, principalmente porque a gente está em um ano completamente, né, diverso, diferente do que a gente já viveu, e também um ano eleitoral, né, de eleições municipais no Brasil. Mas, infelizmente, devido à nossa restrição de tempo, por conta mesmo da plataforma, a gente vai ter que encerrar por aqui. Mas eu queria, em nome de todo mundo, agradecer imensamente a participação de vocês. Acho que os debates foram muito ricos e muito profícuos. Eu espero que todos possam ter podido aproveitar bastante e convidá-los, caso tenham disponibilidade e interesse, em estar com a gente aqui amanhã, prestigiando os próximos debatedores, né, que vão também enriquecer esse segundo ciclo de palestras. E, mais uma vez, em nome de todo mundo, eu queria agradecer demais a participação de vocês, foi excelente, principalmente você, Bruno, assim, por estar em outubro cheia de coisas, por conta do Outubro Urbano, e você, Francisco, assim, porque eu imagino a quantidade de coisas que tenham tido durante esse tempo, né, de pandemia, que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, muito, muito obrigada mesmo a participação de vocês e a todos os presentes. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês, principalmente por ser sexta-feira, né? Sextou. Sextou. Boa noite, muito obrigada e bom descanso. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Bom fim de semana, gente. Tchau, muito obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, tchau, obrigado.